Boa noite a todos, a todas. Sejam todos bem-vindos aqui a esse nosso encontro. É o oitavo encontro, o sétimo encontro do nosso a respeito de Mateus, da nossa Escola da Fé. Estamos encerrando hoje aqui esse módulo a respeito do Evangelho. Então eu vou até ali bem próximo à questão da prisão de Jesus, né? Essa questão da morte, ressurreição e essa questão também do final ali do Evangelho, nós vamos ver em outro momento que eu vou fazer um resumo de todos os Evangelhos. Eu não falei em Mateus, em Marcos, não vou falar agora em Mateus, mas no final dos Evangelhos nós vamos discutir amplamente a respeito dessa questão do sacrifício, né? A questão aí do servo sofredor, a questão, vamos encerrar por aí, ok? A partir do próximo encontro, nós faremos pequenos vídeos de até 15 minutos, mais ou menos, sobre diversos assuntos, né? Sobre diversos assuntos. Vou dar um pequeno spoiler aqui. Na semana que vem, então, vamos falar sobre a questão do Gênesis de Adão e Eva. Então, como é que é esse negócio de Adão e Eva? Adão e Eva realmente existiram? Como é que andava lá a serpente? A serpente, ela andava em cima de duas patinhas, depois começou a rastejar. Tinha mais gente naquela época ou não? Vamos dar uma olhadinha em tudo isso aí, tirar aí várias dúvidas, né, que muita gente ao longo aí das minhas aulas eles foram falando, foram perguntando, né? E também novos assuntos, novos temas que vocês queiram trazer. Só que eu queria temas assim bem desafiadores, né, para todos nós, para compreendermos. Lógico, tem alguns temas assim mais lights, né? Eu me lembro na escola de teologia, quando muita gente pergunta assim, eu queria saber por que a gente, essa tradição de dar café para São Benedito, né? O primeiro café para São Benedito. A gente pode até responder isso também. Mas vamos ver temas assim, em que a gente tenha dúvidas, né? Muitas dúvidas. Então, vão juntando as dúvidas aí, nos mande aí, coloque aí nos comentários para que a gente desenvolva. E também teremos a Bíblia, teremos o sorteio da Bíblia para quem participou aí, para quem deixou o nome, de tal maneira que possamos fazer aí uns papeizinhos aí, possamos sortear. Ok? Muito bem, então vamos rezar, porque quem não reza vira bicho. Nos desumanizamos, né? Se a gente não rezar, se a gente não tivesse contato constante com o divino, contato com Deus através da ação do Espírito Santo. Deus, rico em misericórdia, vindo em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós, invadiu os nossos corações, dai-nos discernimento, dai-nos sabedoria, dai-nos humildade para que a gente tenha consciência que sabemos muito pouco, né? Sabemos muito pouco ainda, tem tanta coisa para a gente descobrir, só se passaram 2000 anos. Para Deus, 1000 anos é um dia, então passaram-se 2 dias aí, né? Mas que a gente possa, pela ação do Espírito, compreender melhor e possamos, assim, viver melhor, viver em paz, viver com mais serenidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, caríssimos missionários e missionários. Ontem nós tivemos a grande celebração da igreja, né? Na CNBB, dia 29, é dia de São Pedro, que no interior aí, pelo Brasil se festeja aí no dia 29. Mas a CNBB, por questões até de final de semana tal, transferiu para ontem, né? No dia 2, transferiu para ontem esse nosso, essa solenidade, é mais que festa, né? É a solenidade de São Pedro
e São Paulo. E uma das coisas que a gente vê por aí, né, e que nos perguntam sempre, né, que quando falam a respeito de Pedro, né, eu já vi muita gente dizendo, falou assim, então, né, que trabalho tem o Papa, né? Papa, o Papa que é o representante de Jesus Cristo aqui na Terra, não é verdade? Ele é o representante de Jesus Cristo aqui na Terra, verdade? Mais ou menos. Essa é uma das perguntas que eu poderia dizer lá a partir da semana que vem, 15 minutinhos, né? Na verdade, não. É mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque, na verdade, como vocês viram ontem nas festas, o representante de Pedro, quem Pedro é o representante de Pedro aqui na Terra, é o Papa, né? No caso, atualmente, Papa Francisco. Né? E quem é o representante de Jesus? Quem é o representante de Jesus? Né? Veja, Jesus é chamado de o Cristo e nós somos chamados de cristãos. Christos, no grego, significa ungido, né? O Messias, ungido de Deus. E nós somos ungidos também. Né? E Jesus lá em João diz assim, aquele que come a minha carne e bebe meu sangue estará em mim e eu nele. Se ele está em mim e eu nele, ele e eu somos um. Então quem é que de uma certa maneira está representando Jesus Cristo aqui no meio do mundo? Somos nós, é cada um de nós. Eu sou Cristo, você é Cristo, né? No meio do mundo. Lembra-se de Paulo lá quando segue falando, foram os dois, né? Falar um pouquinho. Paulo, quando é perseguido lá no caminho de Damasco, ele diz assim, ele tem aquela luz tal, e ele cai por terra sem enxergar, né? Cego ali, e aí ele ouve uma voz que diz assim, por que me persegues? Quem é que estava falando? Jesus. Mas Saulo na época, estava perseguindo Jesus? Estava perseguindo os cristãos, estava perseguindo a igreja. E nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. Então nós representamos esse Cristo aqui na Terra. Por que eu falei que o Papa representa, né, mais ou menos? Ele representa, na verdade, Pedro, a cátedra, né, a cadeira ali de Pedro, nessa questão da unidade da Igreja Universal, da Igreja Católica no mundo todo. Mas porque ele é cristão, então ele também representa Jesus. Porém, não só. Né? Ele também representa ali Pedro e nós representamos Jesus Cristo. Você se sente assim, representando Jesus Cristo no meio do mundo, defendendo o projeto de Deus, como Jesus defendeu o reino de Deus aqui na Terra? É assim que devíamos nos comportar, é assim que a gente devia assumir essa nossa missão, que é essa nossa grande missão aqui na Terra, da continuidade da implantação do reino de Deus, iniciada por Jesus Cristo. Muito bem, então paramos aqui na semana passada na questão do capítulo 23, no versículo 8 a 12, que falamos sobre a questão de todos irmãos, né? Somos todos irmãos. E isso é difícil, né? Como é difícil a gente ver essa questão de sermos todos irmãos, de aceitar. Porque, de uma certa maneira, uns se sentem superiores aos outros. Uns se sentem superiores aos outros. Muitas vezes, pela questão de ter algum talento a mais, ter um talento, às vezes, intelectual, um talento a respeito de quem cozinha muito bem, para falar, eu sou muito bem na cozinha, todo mundo me elogia, então eu não sou como o outro ali, eu sou superior, etc. Então, mas nessa questão de todos somos irmãos. Significa que todos somos iguais? Todos somos iguais? Claro que não. Não somos iguais. Graças a Deus. Já pensou se tivesse 8 bilhões aí de Diácono Eduardo no meio do mundo? Que coisa mais difícil e chata, né? Claro que não. E se cada um de vocês, imagine cada um de 8 bilhões de pessoas como cada um de vocês. Né? Deus é extremamente criativo, né? Ele nos fez com tantos talentos, de tantas maneiras de pensar, de agir, de raciocinar, né? E nós vimos lá na parábola dos talentos que ele nos deu talentos diferenciados. Lembra? Deu 5 para um,
dois para o outro e deu um para o outro. Aí você fala, bom, e como ele justificou isso? Ele justificou dizendo assim, segundo a capacidade de cada um. Então nos criou com capacidades diferentes. Isso não significa que, vamos relembrar aqui, né, para ver se vocês aprenderam na aula anterior lá na questão dos talentos, né? Isso não significa que nós tenhamos, que um talento representava ali 34 quilos de ouro e pouco, né? Então temos que fazer um paralelo aí sobre o quanto vale esse talento que Deus nos deu, né? 34, 35 quilos, equivalente, né? Mantidas as devidas proporções aí, né? 34, 35 quilos de ouro. Então, não somos iguais. Não somos iguais. De jeito nenhum, né? Mas essa diversidade é que é a riqueza da humanidade. Se todos fôssemos iguais, já teríamos morrido, né? Vejam ali no Covid. Tinha gente, casais, um pegava o Covid, outro não, e conviveram ali durante muito tempo, né? Até descobrir se era ou não era, faz o teste, etc., com todos aqueles sintomas, e o outro não pegou. Né? Se todos fôssemos iguais, né? Tem gente que morre por causa de gripe. Né? Pega uma gripe forte aí e tal, morre. Né? Se todos fôssemos iguais, a humanidade já teria se extinguido, até por essa questão também de sobrevivência. Né? Deus nos fez diferentes. E que bom, né? Que bom. Deixa eu me hidratar aqui, senão... Muito bem, agora nós vamos às 7 maldições sobre os hipócritas. Né? Na verdade, da questão dos ais, que a gente chama. São 7 ais. Ai de vós, hipócritas, né? Que vocês pagam aí o dízimo até do hortelã, etc. Ai de vós, né? Sobre a hipocrisia. Hipocrisia. O que é hipocrisia? A hipocrisia vem lá dos gregos, lá, né? Era muito utilizado para os atores. Não estou dizendo aqui que os atores são hipócritas, hein? Mas a origem, né, era do ator, porque o ator ele interpretava alguém que não é ele. Né? Então essa é a origem básica. Né? Você falar ou você simular alguém que verdadeiramente, intimamente você não é. E Jesus utiliza isso de uma maneira muito forte para os fariseus, hipócritas, né? Sepulcros caiados, víboras, serpentes. Né? Jesus capricha ali, né? De tal maneira que, às vezes, ele fala de maneira dura para com os fariseus, né? Porque tinham o coração duro e simulavam. Né? Veja, simular, né? Faz de conta que você é de um jeito e, na verdade, você é do outro jeito. Né? Será que hoje em dia temos muitos hipócritas por aí? Né? A gente vê muitas vezes, é lógico que as redes sociais, né, no Facebook, as pessoas colocam ali os momentos de alegria e compartilham com os amigos. Até aí, tudo bem. O duro é que quando eles simulam uma certa felicidade e alegria permanente que ninguém tem. Né? Tem dia que a gente levanta meio assim, meio assado, meio, né, e cru ou cozido, como diz o outro. Né? Então temos nossos momentos de altos e baixos. Né? E aí você vê nas redes sociais, né, é bom a gente ficar dando uma olhada lá, pessoas simulando muitas vezes aquilo que ela verdadeiramente não é, não sente ou não vive. Então, a hipocrisia, Jesus condena a hipocrisia aqui. Né? Lembra, nós falamos sobre verdade, né, ao longo desses textos. Né? Jesus fala,
eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade deve ser dita lá no alto, né? O que eu estou dizendo aqui, cochichando aqui para vocês, deve ser dito depois no alto dos telhados, né? Então vejam, é uma certa falsidade, a hipocrisia, uma certa falsidade. Tem gente que é hipócrita no sentido de simular um nível social que ela não tem, ou então de simular uma capacidade intelectual, né, que ela verdadeiramente não tem, né, e vai por aí afora. Então Jesus faz uma crítica muito forte para que nós sejamos verdadeiros. Verdadeiros, né? Agora há pouco falei para vocês assim, manda perguntas, etc. Tal. E isso não significa que eu vá responder todas as perguntas, não. Eu quero perguntas porque eu quero pesquisar quando o que eu não sei, né, para me enriquecer também. É uma colaboração que vocês estão dando para com essa nossa escola da fé, com as lives, e são questões de outras pessoas também. Então seria uma colaboração que vocês estariam dando para o crescimento nosso, né? Então façam o favor, por favor. Mandem aí questionamentos aí, né? É claro que uma das coisas mais importantes na fé, tem gente que pensa que tudo é dogma. A igreja é dogmática, extremamente dogmática, então não se pode contestar nada, não se pode... Olha, nós levamos 5 primeiros séculos, 5 séculos, discutindo a respeito de Jesus Cristo, da sua divindade, da sua humanidade, o nosso símbolo niceno-constantinopolitano, que é de Niceia e Constantinopla. Né? Veja, começou num lado e foi para o outro. Né? No outro concílio que se terminou. Né? E por que foi isso? Era muita discussão, muito pau ali, tentando ver se chegava num acordo, para ver se eram pessoas contestando, etc, etc. Né? Então, a igreja, a nossa fé, ela é vivida, mas ela deve ser também contestada, sim, para que a gente tenha certeza. Senão você vai engolindo algumas coisas e fala, sei lá, né, melhor nem tocar nesse assunto, porque... Né? Não, você deve tocar nos assuntos mais espinhosos, claro. Né? Então isso é para que a gente cresça e mais, que a gente não tenha uma fé assim infantil. A fé infantil. Aconteceram nos primeiros séculos discussões e brigas assim no braço mesmo. Né? E teve gente que morreu. Porque uns achavam que era de um jeito, outros achavam que era do outro, a respeito, por exemplo, de Jesus Cristo. Ele era totalmente divino. Aí outro, peraí, mas se ele era divino, então a cruz ele não sentiu dor nenhuma? Né? Se era 100%. Não. Aí outro fala, não, ele era humano e recebeu uma grande graça e tal. E foi nessa briga, nessa coisa toda que se chegou a um consenso a respeito da humanidade e divindade de Jesus Cristo. Né? Então, devemos sim questionar para que a gente aprenda mais. Eu fazia um monte de perguntas, tive excelentes professores na Assunção, lá na PUC, e eu questionei muitos, e teve muitos doutores em teologia que estou com a pergunta até hoje, sem resposta. Né? Pode ser que mais para frente eu compartilhe com vocês aí, mas tem que caminhar muito, porque é a respeito da Trindade. Né? Muito bem, então, as 7 maldições a respeito dos hipócritas, dos ai de vós. Né? São 7. Né? Então, está aqui no capítulo 23, versículo 15, para ai de vós hipócritas, que vocês convertem para o mal. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos dar uma olhadinha. Estamos aqui no 23, na minha Bíblia, que eu vou sortear uma Bíblia aqui, mas ninguém quer a Bíblia, porque ninguém quase colocou o nome, coloca o nome, todo mundo camuflado, né? 26,
15. Né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis terra e mar para ganhar um só prosélito, e quando o conseguis, o tornais merecedor da geena, 2 vezes mais do que vós. Né? Então veja, a geena simboliza aqui o inferno. Né? A geena, na verdade, esse simbolismo da geena tinha um lixão em volta ali de Jerusalém, imagine ali séculos, né? O que é que acontece quando você tem um lixão assim? Ele muitas vezes pega fogo de maneira espontânea, né? Se a gente percorrer por aí, pelos interiores, aí, agora está proibido no Brasil, né? Mas os lixões, né? Eles formavam gases, né? E espontaneamente pegavam fogo. Vinha o sol, aquele gás subindo e pum, pegava fogo. Então vivia como se fosse eternamente pegando fogo ali, né? Com aquele lixo. Né? E os judeus simbolizavam o inferno que seria aquilo ali. Né? Então a gente tem que explicar isso. Né? Alguém fala assim, então, quer dizer que tem muita. A gente vê muito isso, né? A questão do inferno, o fogo que queima. Gente, é espírito. Tu não vai com esse corpo aqui para a eternidade. Né? Nem que você passe lá perto do inferno ali, você não vai sentir calor, não. Né? O espírito não tem essa parte dos sentidos como nós temos. Né? Não tem isso mais. Né? Tem gente que pensa que, bom, eu vou lá, né, eu vou sofrer. Tem gente que fala, vai no mármore, porque o mármore, a pedra é muito quente, fica quente o tempo todo. Quer dizer, é um simbolismo. Né? É um lugar onde você vai sentir uma angústia. Sentiria uma. Onde você vai sentir? Onde a pessoa sentiria uma angústia pela. Ali vai ter arrependimento, né? Arrependimento, vai ter problemas de consciência, o mal realizado, né? E ali é um espaço de sofrimento, né? E nós temos também, né, na nossa tradição, né, que está no Catecismo da Igreja Católica, né, a questão do purgatório, né, que seria um período aí onde as almas iriam passar através do sofrimento por uma purificação. Né? A gente sabe muito bem que toda purificação, todo processo de sofrimento, ou nos deixa muito revoltados, amargos, azedos, mal-humorados, ou faz com que sejamos mais humanos. É só você olhar. Tem gente assim que já passou por muito sofrimento, então ela é mais tranquila, né? Não leva em consideração lá uma coisinha ou outra aqui. Fulano que não cumprimentou. Fizeram um desagrado qualquer. Não leva tanto em consideração, não se estressa por essas coisinhas, né? Pessoas que já passaram por sofrimento, já passaram por coisas difíceis que não é à toa que elas, de alguma maneira, perdem a paciência, por exemplo. Né? Tem gente que perde a paciência por nada, né? Então veja, aqui no 15, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Né? Então vocês passam percorrendo por um só prosélito. O que é o prosélito? O prosélito é o processo de conversão, era na época de você converter de outras religiões, do paganismo, por exemplo, para o judaísmo, né? Que os fariseus faziam. Então a pessoa não tinha nascido em Israel, mas poderia participar do judaísmo, mesmo sendo estrangeiro, porque eram prosélitos, eram convertidos ao judaísmo, né? Para ganhar, e quando conseguis, o tornais merecedor da geena. Isto é, você termina colocando tanta coisa nas costas deles, né? Que coloca tanta coisa, que ninguém consegue ir para o céu. Né? Então precisamos tomar cuidado. Né? A escola da fé é para isso, viu, gente? É para a gente compreender
dimensionar a questão do mal, né? Do mal que fizemos, realizamos, né? E que a gente, né? Como é que é essa questão do perdão, né? Aquele que aqui no versículo anterior, né? Fala assim: ó, vocês fecham o reino dos céus para as pessoas e nem deixa a pessoa entrar e nem vocês entram. Coloca tanto empecilho, mas tanto empecilho, que você tem que ser assim, que tem que ser assado, que você tem que ser generoso, que você tem que... Gente, como se ninguém praticasse o mal. É claro que praticamos o mal. É claro que ficamos estressados, né? Será que o Papa não fica estressado, não? Tanta coisa que ele tem? Claro, é humano. É humano. Agora, não podemos nem considerar, né? Na Idade Média, se achava que 90% das pessoas iam para o inferno. De tanto que a coisa era apertada ali e tal, né? A coisa era bem assim, de tal maneira que a maioria achava, não, nossa, do jeito que é isso aí tão assim, não pode. Se eu pensar num não sei o quê, bom, já vou para o inferno. Se eu não... Tudo era proibido, tudo era... Veja, não é assim. Agora, também hoje em dia, o que ocorre? Quantos acham que vão para o inferno? Olha, 90% acham que vão para o céu. Né? Ninguém acha que vai para o inferno, não. Até o bandidão lá falou, não, é que quando eu era criança, eu fui maltratado, eu passei necessidade, eu não tive um iPhone 14, eu não sei o que, etc. Então eu fui para o mal. Né? E matou um monte de gente. Isso aí, não vou julgar eu aqui, tá certo? Mas a chance de ir para o inferno é enorme, tá certo? O inferno não está vazio. O inferno não está vazio. Sabemos, você sabe muito bem, quanta gente que pratica um mal atroz, né? Tem um problema de caráter terrível, tá certo? Então não vou dizer que vão para o inferno, só Deus sabe, né? E nem da capacidade de se arrepender dessas pessoas. Porém, a chance de ir para o inferno é grande, né? A chance de ir para o inferno é grande. Então esses fariseus, eles conduziam outro. Então conduzir o outro, né? Colocar coisa pesada nas costas dos outros. Você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que não sei o que lá, você não pode olhar, você não pode mostrar canela, você não pode não sei o que, você é isso, você é aquilo. Aí a pessoa vai se apequenando de uma certa maneira, né? E Jesus veio para nos libertar. Claro que a libertação não é libertinagem, não é, né? Fazer da vida um passeio e fazer mal para os outros. Não. Né? E desrespeitar o outro. Né? Mas também não é assim. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tá certo? Muito bem. Convertem para o mal. Isto é, converte o sujeito lá e ele acaba indo para o inferno. Tá certo? Esse risco também corremos. Então precisamos tomar cuidado. Né? Cegos conduzindo cegos, está lá no 16. Ai de vós, lembra que eu falei? São 7 ais. Né? Ai de vós, guias cegos, dizei, se alguém jura pelo santuário, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do santuário, então vale. Né? Então vale. Insensatos e cegos. O que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Né? Dizeis também, estou indo lá no 18. Se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferenda que está sobre o altar, então vale. Cegos. O que é mais importante? A oferenda ou o altar que santifica a oferenda? E vai por aí. Né? Então veja. A questão de jurar, né? Jurar. Nós não devemos jurar. Né? Olha, eu juro por isso, juro por aquilo, juro por esta luz, juro. Nós não devemos fazer juramento, né?
por coisa alguma, né? Nós devemos, devemos dizer a verdade, né? E devemos provar a verdade, mostrar a verdade, né? Mas vejam aqui que eles diziam, né, que deveria jurar, né? Eram cegos, né? Se jura pelo santuário, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do santuário, então vale. O que eles valorizavam mais? O dinheiro. Então estavam orientando bem as pessoas? Não, estavam orientando muito mal. Estavam orientando as pessoas a valorizarem mais o dinheiro do que o santuário. Cegos conduzindo cegos, né? Cegos. Quando um cego conduz outro cego, o que vai acontecer? Qual é o resultado disso? Os dois vão para o buraco. Não é assim? Tem por aí cego conduzindo cego? Tem. Tem. Tem cego conduzindo cego. E os dois vão para o buraco. Então você precisa ver muito bem quem é que está te conduzindo. Quem é que nos conduz? O Senhor é o pastor que me conduz. Então veja, quem deve nos conduzir é o Senhor, é Jesus. Ah, mas e o padre tal? Não, são todos, né? Tem que apontar para Jesus. Todos nós apontamos, é Ele que nos conduz, né? Por caminhos difíceis, é Ele que nos mostra o caminho. Né? Ele fala, eu sou o caminho. Então quem nos conduz é o próprio Jesus Cristo, é Jesus. Né? E ele não é um cego. Né? E aqui não se fala do cego com problema, deficiência visual, né? O deficiente visual. Não, estamos falando daqueles que conduzem através. Hoje temos tanta gente aí, né? Que orientam os outros pela internet. Tem muita gente honesta, tem muita gente que faz um bom trabalho. Né? Esses influencers, né? Aqueles que influenciam o outro. Tem gente que tem capacidade, etc. Né? Porém, é preciso tomar muito cuidado e desconfiar. Desconfiar. Olha, nós estamos sendo assim, solapados por todos os lados, estamos sendo invadidos, né? O celular toda hora tocando ali, tentando nos enganar, tentando dar o golpe, colocam softwares no celular, cavalo de Troia, que pegam os dados, colocam ali alguns programas maliciosos que pegam os dados, as informações, né? Que aperte aqui para você ver não sei o que. Aí você aperta, puf, você está indo lá todos os seus dados bancários, pessoais, etc. Né? Então, é preciso que a gente tome cuidado para quem você está dando a mão para te levar. Né? Segura na mão de quem? Segura na mão de Deus. Uns podemos ajudar os outros nessa caminhada? Podemos ajudar os outros, mas eu não posso me colocar no lugar de Deus para salvar o outro. Não. Eu, como diácono, eu não posso salvar o outro. Eu posso colaborar na salvação do outro, mostrando quem é Jesus verdadeiramente, mostrando aquele caminho de Jesus. Cada um de nós pode fazer isso. Né? Mas caso contrário, nós seremos cegos conduzindo o outro para o buraco. E vai os dois, aquele que conduz o outro, né, que termina levando e converte para o mal, o outro, né, e ao mesmo tempo aquele que se perde. Se perde, aquele lá também se perde. Né? A gente vê aí influencers, né, influenciadores, que eles têm que ter conteúdo, e eles entram num ritmo frenético, né, para conquistar
milhões de seguidores, etc. E aí vão ser monetizados, e isso e aquilo. E aí quando perde, quando as pessoas deixam um pouquinho de seguir, e eles têm que arrumar, têm que criar conteúdo do nada, e vão, né? E mulheres que se expõem aí em termos né, de sensualidade, etc., né, para tentar continuar atraindo, para ter like lá, para que a pessoa fale. Né? Então, cegos conduzindo cegos. Ai de vós, cegos conduzindo cegos. Né? Que a gente não seja assim. Pagam o dízimo da hortelã. Isso vamos entender o que é isso aí. Né? 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, falsos, vocês que simulam, dissimulam, né? Que são de um jeito e são intimamente de outro jeito. Tem outras intenções por baixo, né? Escondidas. Né? Pagam o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito, a misericórdia e a fidelidade. Isto é o que deverias praticar sem deixar aquilo. Então veja, aqui ele usa até de uma certa ironia. Né? Ai de vocês que vocês ficam pagando aí, paga o dízimo da hortelã. Na verdade, as pessoas, né, isso é comum até no interior hoje em dia, mas você ter lá um cantinho onde você tem os temperos, né? Então, você tem o hortelã, o cominho, né? Você tem ali salsinha, né? A cebolinha, tem várias coisas ali. E ele está criticando aqui, dizendo, vocês pagam dízimo, até da hortelã ali que você tem lá, dá um décimo, querendo dizer, vocês querem dar até um décimo do hortelã para dizer, olha como nós somos bons, como nós seguimos fielmente os mandamentos, né? As leis de Deus, etc, etc, etc. Mas, veja, é isso que é importante? É o dízimo do cominho lá, da hortelã? Não, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito do outro, a justiça, aquilo que é justo, né? Aquilo que é justo, dar ao outro, que pertence ao outro, né? E até a questão da dignidade. A misericórdia e a fidelidade. O que é mais difícil? É ser misericordioso, né? Ser generoso, né? Praticar a justiça e o direito, ou ir lá pegar e falar assim, vou dar aqui 10% da hortelã, do cominho, do temperinho. Né? Hipócrita, está querendo enganar. E para a gente, o que significa isso? Que às vezes a gente acha que, bom, eu faço isso, faço aquilo, pago dízimo, etc., colaboro um pouco aqui e ali e tal, mas tem outras coisas importantes. Né? Misericórdia, direito, ser justo com o outro. Né? Ter aí compaixão. É difícil. O que é mais fácil? Pegar um dinheirinho e dar lá na coleta ou ter compaixão do outro? Né? É claro, compaixão do outro, se colocar no lugar daquele que sofre. Né? Isso é mais importante da lei mosaica ali daquela época. Né? Guias cegos, filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Né? Muitas vezes o mosquitinho ali no vinho, né? Aliás, a gente usa pala. Né? Vocês sabem o que é a pala? É aquele quadradinho, né? Assim, que fica em cima do vinho ali, né? na oferta, que vai ser transubstanciado, né? Para o sangue de Jesus Cristo. Né? E às vezes pode cair um mosquitinho também ali. Né? Então, antigamente se usava isso, porque tinha muitos insetos, tal, se usava isso em casa. Né? Isso entrou na liturgia.
mas se usava em casa para que não caísse ali dentro, né? Então, a crítica que é, em casa vocês cuidam ali do mosquitinho, né? Mas vocês engolem um camelo, né? Preocupados em limpar somente o exterior. 25, 25, vamos lá no 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. De novo, são os ais, né? São 7. Limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de roubo e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro e ficará limpo também por fora, né? Então, deixar apenas nas aparências, né? Deixar limpinho por fora, bonitinho, etc., né? E por dentro, né? Deixar sujeira. Então, se você limpar bem por dentro, já por fora já fica limpo, né? Já passa esse aspecto da limpeza para fora, né? Limpa por fora, né? Adianta se purificar, tomar banho, passar perfume, passar isso, passar aquilo, se por dentro não está muito limpo, né? E o que não está limpo por dentro vai transparecer para fora, né? Não na questão do corpo, mas na questão daquilo que se fala, na questão das ações, na questão dos relacionamentos, na questão da sinceridade, da verdade, né? Então Jesus aqui faz críticas duras, né? E que a gente deveria pensar um pouquinho, né? Essa limpeza interior. Eu falei aqui, quando falei sobre a questão do templo, né? Quando Jesus prepara ali a chicotinho ali, né? E eu falava sobre o nosso templo. Nós somos templo do Espírito Santo. Então tem que pegar um chicotinho de vez em quando, dar uma limpada ali, jogar fora, jogar um pouco de cândida, um pouco de detergente ali por dentro da gente, né? Claro, isso não é para se levar ao pé da letra, né? Não é no sentido figurado, de tal maneira que a gente possa ter um ambiente propício para a ação do Espírito, né? Essa limpeza interior, essa asepsia interior, através de bons pensamentos, né? Então esse negócio do copo por dentro sujo, né? Muitas vezes os pensamentos que temos a respeito eu não estou sendo aqui moralista, viu, gente? Estou falando aqui de coisas bem práticas a respeito, por exemplo, de ter pensamentos de vingança, de destruição do outro, pensamentos de maldade com o outro, né? Ou pensamentos de que o outro, de alguma maneira, sofra, né? É isso que é essa sujeira do copo interior, né? E que a gente tem que limpar para que, até por fora, dê para perceber que você é uma pessoa íntegra, que você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa generosa, né? Muito bem. Aqui Jesus sapeca mesmo, né? Sepulcros caiados, está lá no 27. No 27. 25, 26, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossadas e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Aqui é outra, né? Veja, sepulcros caiados, né? O sepulcro, né? Então, túmulo muito bonitinho, né? Caiada com cal, né? Por fora branquinho, né? Bem pintadinho por fora, né? E por dentro ossadas e podridão, tá certo? Mau cheiro. Por fora pareceis justos diante dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Iniquidade, falta de
de ser justo, de igualdade, né? Então é o risco que se corre, né? Como os fariseus, de sermos por dentro, né? Como já falamos agora há pouco a respeito do copo ali, né? Mas aqui nós temos uma parte mais dramática ainda, né? É a gente dar uma pintada por fora, sabe? Dar uma deixar bonitinho, a gente ficar bonitinho por fora, né? Tem gente hoje que, né, com esses cremes, hidratantes, corretor disso, corretor daquilo, né, corrige isso, corrige aquilo, né, vai ficando muito bonitinho por fora. E tudo bem, a gente deve ser, tem a questão da autoestima, né, de a gente tratar bem o corpo, mas primeiro tratar a nossa parte interior. Senão fica bonitinho por fora e bonitinho e ordinário, né? Como diria lá o Nelson Rodrigues, né? Então temos que ser aí, temos que procurar, né? Procurar não gastar tanto tempo às vezes por essa beleza exterior, né? Mas gastar um tempo fazendo esse processo de construção para esse novo ser humano proposta por Jesus. Eu sempre lembro, agora me fugiu o nome do pintor, mas nome do pintor, fugiu mesmo. Alguém me ajude aí se souber. Que ele mostra o ser humano em construção. Então ele mostra o ser humano como que sendo, né, talhando ali, né, o coração. Então tá lá um homem assim, né, e como se fosse ele mesmo, alguém, martelando ali, fazendo um coração mais bonitinho, né, fazendo uma construção ali, modelando um coração. Né, um trabalho de tipo de escultura, só que é uma pintura. E é interessante que aquele homem que está sendo, o coração dele está sendo talhado ali, está sendo moldurado ali, está sendo, né, trabalhado, e ele mexe assim como se estivesse gritando, porque dói essa transformação interior. Né? Essa transformação interior, ela é dolorida mesmo, né? Dolorida mesmo. E a gente não deve cair na tentação de achar que se ficar bonitinho por fora, automaticamente vai ficar bonitinho por dentro. É verdade isso? Não. Então é preciso começar a embelezar por dentro. Não que não devamos cuidar da parte exterior. Muito bem. Faríamos diferentes dos nossos pais, está lá no 29, né? 29. Faríamos diferente dos... Ai de vós, escribas e fariseus. Ó. Hipócritas, edificais sepulcros para os profetas, né? Aqueles mausoléus, né, que chama, para os profetas, e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Vós, portanto, completai a medida de vossos pais, serpentes, crias de víboras. Como escapareis da condenação da geena? Vede, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Em consequência disso, cairá sobre vós todo o sangue dos justos derramados na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que assassinastes entre o santuário e o altar.
em verdade vos digo, tudo isso vai recair sobre esta geração. Então aqui mais uma vez, né, a hipocrisia, né? Eles mataram todos os profetas que vieram antes, lembra? João Batista. João Batista, eles decapitaram João Batista, né? E mataram os apóstolos, quase todos foram, menos João, né? Que morreu já, não que não tenha passado pelo sofrimento, passou pelo sofrimento, mas morreu já com idade avançada, né? Mas os outros todos passaram pelo martírio, né? Passaram pelo martírio. Então aqui eles mataram todos os profetas lá de trás, veja a hipocrisia. Aí dizia, se a gente estivesse vivo, a gente não deixaria matar Isaías, Jeremias, né? Nós cuidaríamos dele. Né? Aquela hipocrisia de dizer que eles são até melhores que os pais, que isto é, os antepassados. Né? Então eles fazem uma crítica aos antepassados, né? Mas são do mesmo jeito. Por quê? O que fizeram com Jesus? Que, além de tudo, também era um profeta, né? Mataram Jesus, né? Açoitaram Jesus, crucificaram Jesus, como ele mesmo diz aqui. Então, essa hipocrisia com relação às gerações anteriores. Isso pode acontecer com a gente? Será que acontece? Claro. Muita gente diz, se eu fosse, meus pais foram duros, foram assim, né, nos criaram de uma maneira cerceando, etc, etc. Faz uma crítica, né, aos pais. Mas será que se estivéssemos na pele dos nossos pais, lá atrás, com todos os desafios, todas as dificuldades que eles passaram, né? Dificuldade, veja, medicina muito precária, né? Questão do emprego também, né? Se ganhava muito pouco, os recursos eram precários, né? Será que a gente faria melhor? Será que educaríamos melhor os nossos filhos e filhas? Isto é, nós mesmos, né? Será? Então veja, essa questão da geração dos fariseus ali também é um ensinamento para nós hoje, né? A gente não deve, tem gente que fala, meu pai fez isso, fez aquilo, vendeu não sei o quê, vendeu um terreno ali, que se fosse hoje, a gente estaria todo mundo meio rico aqui, ganharia muito dinheiro. Vai saber lá porque vendeu, quais foram as condições, por que situações ele estava passando para ter vendido o danado do terreno ali. Né? Então, essa crítica que muitas vezes se faz aos antepassados, aos pais, aos avós, etc., qual que é a questão? Faça melhor. Faça melhor. Né? Faça não, que às vezes, lógico, pode ter cometido algum erro, mas você tem que ver o conjunto da obra, tá certo? Ver o conjunto da obra de tal maneira que a gente não critique assim. De alguma maneira parece que estamos tentando de nos isentar de algumas situações, de alguns erros, algumas falhas, alguns, né, equívocos que cometemos, colocando parte disso na culpa dos nossos antepassados. Né? Então esse é um risco que corremos quando a pessoa fala alguma coisa parecida. Né? A gente vê nos momentos das exéquias, né, como o povo diz, encomendar o corpo, né, que na verdade a gente não deve julgar, porque a gente não esteve na pele do outro. Né? Então os fariseus aqui eram... Bom, o sangue do justo não ficará impune. Não ficará impune. Deus abandona
Deus abandona Jerusalém, né? Então veja, o sangue do justo, estamos terminando aqui, indo para o finalmente aqui, né? Então 29, 33, 33, 33, 33, 33. Não, isso aqui nós já adiantamos também, já falamos. Eu já avancei ali e já falei também, tá certo? Então, o sangue do justo não ficará impune, que era o caso dos profetas que tinham sido mortos, etc., né, pelos pais ali, pelos antepassados, e eles continuavam fazendo a mesma coisa. Então, o sangue do justo não fica impune. Então, se você os textos sapienciais, né, nos falam sobre que o Deus está do lado do justo. Se você, de alguma maneira, pratica o mal contra o justo, se Deus está do lado do justo, você está indo contra Deus, né? Então, o sangue do justo não ficará impune. Você está indo contra Deus, você está querendo um inimigo. É melhor arrumar alguém mais fraco, né? Se você está querendo briga, né? Vai querer brigar logo com Deus, né? Porque Deus está do lado do justo. Deus está do lado do justo, né? Então, e ele termina aqui falando, né? Nesse 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como uma galinha reúne seus filhotes debaixo das asas, mas vós não quisestes. Vede, vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, desde agora não mais me vereis, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então Jesus Cristo aqui faz o grande lamento sobre Jerusalém, né? E aqui nós temos outras traduções que falam que Jesus chora, né? Jesus chora porque não acolheram Jesus. Então, que a gente também, né? Que a gente também não pratique, né? Que a gente acolha esse Jesus que quer nos salvar. Então, ele deseja nos salvar. E o que temos que fazer é participar desse processo de salvação, é entrar nessa dinâmica da salvação, colaborando com o outro, com o caído, fazendo com que usemos nossos talentos para o outro. Não tem sentido usar o talento para si mesmo, fechados, né? E que não sejamos hipócritas, né? Então, o novo povo de Deus, o já e o ainda não, a responsabilidade dos talentos, né? Então, usar esse talento para o outro, né? E aqui estamos falando da nossa Páscoa, né? Na questão dos talentos, é o que você fez da tua vida, que você vai devolver para Deus, né? Como você utilizou os anos que Deus permitiu que você vivesse aqui. Nós teremos que, ele vai perguntar, olha, eu te dei essa vida, te dei esse planeta bonito, lindo, todo equilibrado, cheio de, né, de aves, cheio de coisas bonitas, né? Paisagens, rios, mares, né? E o que você fez com isso? Né? O que você fez? Né? Então, aqui a gente encerra, só adiantando a questão da paixão e ressurreição, que nós vamos estudar isso no final, usando todos os evangelhos, de uma vez só, para que a gente entenda as diferenças, né? Então, é paixão e ressurreição. Libertação com morte e ressurreição a cada experiência de fé. Então, a experiência de fé é uma experiência também com a morte. Quando você experimenta Deus através da sua ação, quando você pratica o perdão com relação ao outro,
Você está fazendo uma experiência de morte e ressurreição. Isto é, está nascendo uma nova pessoa em você. Né? Você lembra que eu falei daquele pintor lá? Então, você está sendo, de alguma maneira, o seu coração está sendo talhado para um novo coração, parecido com o coração de Jesus Cristo, semelhante ao coração generoso e misericordioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos abençoe, que essas experiências de fé façam com que morra morte e ressurreição, morra esse ser humano antigo e ele renasça para uma nova vida a cada instante, a cada amanhecer, a cada ato de generosidade, cada vez que você superar a hipocrisia que muitas vezes vai tentar o seu coração. Muito bem, encerramos aqui, né, o nosso encontro a respeito do Evangelho de Mateus. Tem algumas coisas a respeito da morte e ressurreição, mas que eu vou fazer de uma vez só, todos como eu já disse, tá certo? Então, a partir da próxima semana, durante o mês de julho, depois nós vamos ver o que nós vamos fazer em agosto. Mas talvez julho e agosto, porque setembro nós temos o mês da Bíblia, né? Que nós vamos refletir aí a respeito da Bíblia, da carta aos Efésios, se não me engano, a carta aos Efésios, né? Que é o mês da Bíblia, nós vamos fazer essa reflexão durante o mês a respeito da carta aos Efésios. Mas em agosto ainda vamos ver, ou vamos ver se a gente expande esse mês de julho aí a respeito de assuntos específicos aí a respeito da nossa fé. Muito bem, estamos encerrando esse semestre aí, né, nesse formato aqui atual de uma hora e pouco aí da live. Então vamos rezar? Vamos rezar e agradecer. Agradecer porque sem a ação de Deus, sem a ação do Espírito, a gente nada conseguiria. Isso temos absoluta certeza. Então, mais que Deus não nos abandone, não nos desampare, não se afaste de cada um de nós, né? Ele está sempre preparado. Diz que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, Ele e Deus, para que possamos cear juntos, comer juntos, praticar ali o convívio juntos do dia a dia. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que Ele nos acompanhe em todos os momentos de nossas vidas, protegendo-nos de todos os males e que também não sejamos agentes do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, encerramos.